seguidores, estamos de volta aqui com esse bate-papo incrível. Nós temos aqui uma enciclopédia do Vale do Taquari, mostrando que ele está com a memória muito em dia, lembrando de nomes, lembrando de fatos, isso é maravilhoso. E nós, quando nós encerramos o primeiro tempo aqui do nosso bate-papo com José Otávio Davis, ele estava contando dos primeiros passos dele na comunicação. Começou no Jornal Alto Taquari, depois viesse para o informativo, Otávio? Não, sem informativo, mas daí eu vou dizer, isso não é ofensa. E também é cobrança, muito menos cobrança. Eu continuei trabalhando para o informativo, do Alto Taquari, depois para o informativo, a convite do Oswaldo Carlos, um cara que não devia ter morrido nunca. Então, que ninguém sabe. O Elton trabalhou, a Lena trabalhou muito tempo, mas eu fiz parte de um grupo em Arroio do Meio, onde ele morou um tempo, onde eu aprendi uma palavra que hoje em dia não se usa e deveria se usar muito, principalmente na área da educação e da saúde. Chama conhecimento enciclopédico. Isso, só nós colocamos um pouquinho a cadeira aqui para frente, que estava batendo aí atrás. Oswaldo Carlos disse que para ser professor tu tem que entender de matemática, de história, de geografia e demais, e principalmente de organização social e política, da educação moral e cívica também, e conhecer sobre futebol, sobre política, sobre religião. O jornalista tem que ser completo, ele não pode se dedicar. Educação, ele disse assim, e o jornalismo é uma área que ele disse que faz parte da educação. Então, se alguém me pede assim, sobre religião, hoje eu não gosto de falar muito sobre isso, mas eu sei muito mais do que a maioria dos padrinhos que tem, padrezinhos que tem por ali. Porque eles nem sabem ali quem começou a religião católica. Então, isto nem eles vão, quem ouve vai me responder. Mas o seu Oswaldo cobrava que a gente soubesse um pouquinho de tudo. Sim. Não era para se ater, por exemplo, como eu no esporte. Era para ter um pouquinho de conhecimento, porque ele sempre e não se apaixonar por uma coisa. Era para ser eclético, né? Tem várias possibilidades. Mas principalmente, Otávio, quando os jornais ou os meios de comunicação eram muito pequenos, que quando começou a crescer, tinha que passar alguém para o setor, porque senão ia acumular muitas coisas. Mas eu ainda hoje cobro... Fazia tudo, né? Não, tu fazia tudo. Sim. Ainda hoje eu cobro, que nem da Univates ali. Eu fui uma outra vez ali, como convidado para um outro evento ali. Eu até tinha estudado a possibilidade de me formar em jornalismo, porque eu até procurei hoje a autorização. Eu tenho a autorização de ser jornalista comunicativo, que é um autodidata. Não deixa de ser um autodidata. DRT? DRT? É uma coisa assim, não, é um troço assim bem bonito, mas eu não achei mais isso hoje em dia. Eu devo ter guardado em casa, sim, porque tem muita coisa guardada. Eu aprendi com o meu pai, sempre dizia, quem guarda tem, e quem não guarda, compra se tiver dinheiro. Então eu guardei. Hoje não faz muito tempo. Mas o jornalismo de Lajeado e de Santa Cruz, porque hoje tenho amigos que são jornalistas de Santa Cruz, eles são muito... falta o enciclopédico. O seu Oswaldo, a sala dele, o que tinha lá, coisa mais linda, encadernada? A Bhaskara. E ele fazia questão de emprestar e de pedir que a gente lesse e se informasse. Eu não consegui comprar a Barça, não. Mas eu comprei a enciclopédia Conhecer, que é quase igual. A Barça era muito mais cara, sim, né? Sim, muito mais cara e mais completa. Mas eu tenho a Conhecer e faz uns 2 anos emprestei uns livros para a escola Irmã Branca ali. Porque nem no Google tem a matéria que tem. O Conhecer era mais fácil de adquirir, era um pouquinho mais barata a
Barça era muito cara, né? Eu tenho também a coleção A Vida de Cristo. Então, para saber de quem era Jesus, quem era... Tem uma biblioteca na tua casa? Tem uma biblioteca? Está meio desarrumada. Eu tinha uma coleção completa de todos os ataques aviatórios da Segunda Guerra Mundial. Então, escrita por jornalistas alemães. Eu doei essa coleção para a Biblioteca de Capitão, para ter um aproveitamento melhor, e para a decepção minha, está lá, que ano mofo. Tanto faz. E como é que entrou o esporte na vida desse homem? Pois é, como é que o esporte entrou? Porque aí do informativo, tu sempre foste só redator, Sim, tu sempre só escreveu. diverso. E aí no informativo tu foste para Independente? Sim, porque a informativo, todas as empresas, uma ou outra vez, enfrentam alguns problemas econômicos e daí eles tiveram que aliviar. E como eu iria ganhar na Independente o dobro, claro que eu aceitei o convite. Oswaldo me entendeu, só que ele pediu uma coisa, para continuar amigo dele, e eu que continuei. Porque últimos anos eu não visitei mais ninguém, mas enquanto que eu visitava as pessoas, eu visitava o seu Oswaldo. Ainda sou amigo da Ivone, então, e de vez em quando eu faço uma comunicação com Paulo Alceu, mas não com a Jussara, essa sumiu para mim. Não sei onde é que ela está. Ela está em Santa Catarina também. Eu sinto muito, eu gostaria de falar com ela. Tá, então vamos ali. Como Aí é Independente. Da Independente. Da Independente fiz tudo. Comecei como coordenador, junto com o Chico Parzotto, porque ele não era motorista, de arrumar, até hoje promover não é. as festas do interior. Do interior, que eram então, eventos seu Orlando, que fantásticos. mora lá em Bela Vista, quando chega na casa dele, eu visito ele seguidamente. Ele, a festa da bergamota, como as programações, as ideias que surgiram, que foram feitas. Depois lá em Vasco Bandeira, a festa da laranja, como foi criado o Ringelfang, que é uma coisa alemã que era só dar uma ideia. Outro que formava a dupla era o Lauro Matias Miller com o Oswaldo, porque eles sentavam junto e combinavam as coisas. Quando eu mudei, o Oswaldo primeiro pediu, o Lauro primeiro pediu para o Oswaldo se ele podia me pegar. Eles eram éticos. Tu sabe que, tu falando do seu Oswaldo, o seu Oswaldo não tem uma homenagem. Aliás, se alguém souber de uma homenagem feita para o seu Oswaldo depois de ele ter ido, antes eu acho que tinha bastante homenagens, mas depois não tem rua, não tem monumento, não tem nada. Até o Norberto Rito conseguia ser nome de rua. Mas merece. Merece, porque também... Mas eu trabalhei para isso. Ele brigou para ele conseguir isso. Então falta alguém brigar e eu vou começar, porque esses dias eu fui cobrado por alguém, como é que seus Oswaldo não eu tive que montar a história do Norberto Rito, então, desde o nascimento dele. Manda para nós que eu vou correr atrás. E aí pega isso ali e eles têm que entrar por proposta de um vereador. E Otávio, outra coisa que as pessoas Tá agora... livre aqui, ó, vereadores aí. Tá livre? Uma outra coisa que as pessoas mais jovens, agora que não pegaram assim a nossa, a Rádio Independente e o Informativo, uma época era quase... Eram empresas irmãs. Eu me lembro que a gente tinha... podia entrar lá na Independente e visitar, e era muita abertura, e aí no dia do aniversário de um, no aniversário de outro, havia uma troca de homenagens, eles vinham nos visitar, nós íamos visitar. Eram assim quase empresas irmãs, representadas por seu Oswaldo e por seu Lauro, dois ícones, dois pilares do Vale do Taquari. E a Rádio Independente, uma vez, era a rádio comunitária, de verdade, líquida e certa. Hoje, eu vejo em Arroio do Meio tem muito mais ouvintes da Rádio Germânia do que da Rádio Emoção e da Rádio Integração juntos. Tem muito mais ouvintes da Germânia do que da Independente. A Independente eles olham, escutam, em época de
quando tem extremos do comportamento do tempo, né? do tempo, assim, da natureza. Então, e aí tem eles, eu me lembro, assim, fiquei tão triste na última enchente, quando a água começou a extrapolar todas as divisas de Bela Vista. E daí, eu não vou dizer o nome em homenagem ao meu vizinho, ele disse, uma vez a Rádio Independente noticiava isso de forma correta, mas hoje de manhã já noticiaram. Ele disse assim, vou dizer textualmente, 78 vezes onde a água chegou lá em Cruzeiro do Sul e nenhuma vez em Arroio do Meio. E outra coisa, então falta o quê lá? Falta um Otávio, falta um Adair Vaz, que também... O Adair Vaz começou comigo. O Deraldo Goulart. Quem que coordenou o estágio do Deraldo Goulart, que é jornalismo formado? Quem? Otávio. Porque ele trabalhou lá aqueles 3 meses lá no meu departamento, eu que tinha que dar as ordens, eu que coordenei ele fazer. Depois o Lauro só assinou para ele. Quanto tempo o Otávio ficou na comunicação? Quantos anos? Mas eu não sei bem certo isso, porque eu trabalhei muito tempo de graça, que nem para o Alto Taquari, para o Informativo. Como colaborador, fazia colunas. E o que tu fazia? Tu colaborava com os jornais e trabalhava na... Eu era, um tempo ainda, era extensionista rural. Sim, eu aproveitava porque eu conhecia todo Arroio do Meio. Como o trabalho de 4S, né? Até Poqueirão de Leão, eu conhecia tudo. Então, todos eles. Então, onde tinha, por exemplo, nascia gêmeos, tinha uma vaca. Tá. Eu só chegava em Arroio do Meio, ligava ou para o Norberto, ou avisa lá, e aí normalmente alguém da rádio veio, tinha uma época que tinha uns, isso eu esqueci alguns nomes desse ali, mas antes do Jaci, já tinha outros ali, tinha depois ele morreu como motorista de ambulância em Encantado, não me lembro mais o nome dele. Então eles vinham lá em casa, pediam os detalhes, interesses, eles foram lá conversar com eles. Era notícia, né? Era rádio comunitária. E o Otávio passou a se dedicar, ficou só como comunicador? Depois... Tu começaste aí, tu deixaste o extensionismo, e fosse só comunicador? Sim, daí eu fui só para a Rádio Independente. Para a Rádio Independente. Tu produzia texto, ia para as colônias, trazia notícia? Eu me lembro, eu queria... eu dei esses tempos ainda, eu tenho algumas cópias em casa, entreguei para o Gilson Lussani, porque eles estavam dizendo de que nunca tinha passado de 40 graus na região. Aí eu fui para casa e, como tem alguma coisa ainda funcionando de jornalismo, peguei uma folhinha lá do meu arquivo, coloquei, Gilson, pode usar à vontade. Aí estava escrito a minha mão, isso foi em 1995, em fevereiro de 90, o Nerdinho, tal hora ele colocou, o termômetro marca agora 44 graus e não sei lá o quê. Então, isso tem, o Gilson tem isso. Então, isso eu ouvi, eu não ouvi na rádio, porque eu não, quando não preciso escutar rádio, eu não escuto. Aí eu escuto, e daí, aí os vizinhos me contaram, outro falou lá pro guri do Nervinho, sim, falei. Otávio, nós vamos já encerrando aqui o segundo tempo do nosso bate-papo aqui com a enciclopédia José Otávio Davis. Obrigada, Black Sistema de Segurança, por apoiar o nosso trabalho. Nós retornamos em seguidinho.